Bom dia, meu Deus, bom dia para todos nós, encarnados e desencarnados. Estamos aqui, meus amigos, para mais um dia, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos agradecer a Deus este momento maravilhoso, esse momento ímpar, e pedir aos irmãos de luz responsáveis por este momento, por este Evangelho, que nos dê sabedoria para que a gente possa compreender a mensagem de hoje, refletir sobre o pensamento de Deus, de Jesus e seguir os passos do Cristo. Então vamos procurar uma posição agradável, serenar a mente, esquecer por alguns minutos os problemas lá fora e apenas pensar, refletir sobre a mensagem. Vamos visualizar a imagem do Cristo à nossa frente e vamos nos deixar, nos envolver por esta energia maravilhosa de paz, de conforto, de tranquilidade. Vamos tranquilizar a nossa alma. A mensagem de hoje, de otimismo, do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 7878. Diz o seguinte: para ser feliz, jogue fora as mágoas, os melindres, as lembranças amargas só servem de tormento para quem os carrega. Não tenha ódios, planos de revide, desejos maus, numa espécie de luta contra a consciência. A consciência, por ser divina e pura, segue normas próprias, invioláveis, e se alimenta de perdão, alegria e paz. Acredite que todos têm mais virtudes do que defeitos. Compreenda-os e aceite-os. Assim, defendendo a sua própria paz, o bom futuro e a prosperidade. Esquecer as mágoas é mostrar força interior e livrar-se de um peso na consciência. Que linda mensagem, para que a gente possa refletir sobre os nossos verdadeiros sentimentos. O capítulo de hoje, meus queridos, do Evangelho segundo o Espiritismo é o 7º. Bem-aventurados pobres de espírito. E o item é o 11, o orgulho e a humildade. É uma mensagem do nosso amigo Lacordaire, em Constantina, 1863. Lacordaire disse o seguinte: que a paz do Senhor esteja com todos, meus queridos amigos. Venho para encorajá-los a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus concede a missão de trazer o esclarecimento. Bendito seja pela oportunidade que nos oferece em poder ajudar no adiantamento de vocês. Que os bons espíritos me ajudem, tornando minha palavra compreensível, e que me concedam a graça de colocá-la ao alcance de todos. Aos encarnados que estão em dificuldades e procuram a luz, que a vontade de Deus me auxilie a fazer brilhar em seus olhos. A humildade é uma virtude muito esquecida entre os homens, e os grandes exemplos que dela tiveram foram muito poucos seguidos. Será que sem humildade poderão ser caridosos para com o nosso próximo? Claro que não. A humildade iguala as criaturas, mostrando que todos são irmãos, que devem se ajudar mutuamente e as conduz ao bem. Sem a humildade, apenas se enfeitam de virtudes que não possuem. É o mesmo que vestir uma roupa
para esconder as deformidades do corpo. Lembrem-se daquele que nos salva. Lembrem-se de sua humildade, que o fez tão grande, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais humildes, foi porque os poderosos da terra imaginam que tanto os títulos quanto as riquezas são as recompensas dadas por seus méritos, e que sua origem é mais pura que a do pobre. Acredita que os bens materiais lhes são devidos por direito, e quando Deus os retira, acusam-no de injusto. Ridícula cegueira! Por acaso Deus distingue alguém pelo corpo? O corpo do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Portanto, nunca atribuam a Ele as ideias criadas pelos cérebros orgulhosos que possuem. Lacordaire, Constantina, 1863. Esse item, meus amigos, ele é extenso. Então eu peço a vocês que tenham o Evangelho, quem tem, que faça uma leitura mais completa. Mas o importante são essas duas definições aqui que Lacordaire nos deu sobre o orgulho e a humildade. Correto? Pois é. Vamos refletir um pouco sobre o assunto? Bom, os espíritos superiores, eles dizem: sede generosos e caridosos sem ostentação. O que isso quer dizer? Que precisamos fazer o bem com humildade, né? E como disse o nosso amigo Lacordaire, a humildade é uma virtude muito esquecida entre os homens. E às vezes, nosso orgulho, ele faz com que nós pensamos que somos humildes. Acontece muito isso com o homem. O orgulho e o egoísmo são as grandes chagas da humanidade e os maiores inimigos para a evolução espiritual. Kardec dizia que o orgulho é o véu que lhes encobre a visão. Então, meus amigos, que possamos refletir sobre o que fazemos, o que pensamos, porque todos nós queremos conquistar a verdadeira felicidade. E ela está na pureza do coração. Jesus disse isso. Então, que sejamos humildes, pois a humildade é a maior conquista do espírito. Que vamos fazer de tudo para que a gente não saia por aí procurando os primeiros lugares na terra, como disse Kardec. Não procurem os primeiros lugares na terra, nem se coloquem à posição, ou nem se coloquem acima dos outros, se não quiserem ser obrigados a descer. Procurem, ao contrário, a posição mais humilde e mais modesta, porque Deus saberá dar-lhes um lugar mais elevado e melhor, se assim o merecerem. Saiba as palavras de Kardec. Vamos procurar sermos mais humildes e submissos à vontade de Deus, enquanto estamos aqui, encarnados neste planeta de provas e expiações. Porque senão vamos acabar sendo rebaixados para um planeta mais inferior na próxima reencarnação. Vamos refletir sobre esse tema de hoje, o orgulho e a humildade, pedindo a Deus que nos dê força para que a gente possa vencer
essas chagas, né? Vamos agradecer a Deus pela leitura de hoje e pedir a Ele que nos ilumine, nos mostre o caminho de luz que devemos seguir. Vamos entregar neste momento também a nossa alma, o nosso espírito e todo o nosso ser. Agradecer por tudo que nós recebemos ontem, por tudo que Ele vai nos dar hoje, que está nos dando, mesmo que às vezes as coisas apareçam na nossa frente e a gente acha que é uma coisa ruim, mas Deus enxerga lá na frente. Às vezes o pior para a gente é o melhor. Então nós só temos que agradecer, pedir forças e seguir a nossa caminhada rumo ao encontro com o Pai. Neste momento, Senhor, te entregamos o nosso espírito, a nossa casa física e mental, nossos familiares encarnados e desencarnados, amigos também, inimigos, amigos e inimigos, encarnados e desencarnados. Todos aqueles que estão em sofrimentos, todos aqueles que se encontram doentes, aqueles, Pai, que ainda não vos conhecem, aqueles que já partiram, acabaram de partir, se encontram no plano espiritual, mas que ainda não conseguiram enxergar a luz, que o Senhor possa guiá-los para o caminho do bem. Vamos pedir também pelas almas, todas as almas sofredoras, pelos irmãos que já estão do outro lado, os irmãos de luz que sempre nos ajudam, que eles continuem se iluminando cada vez mais, os nossos mentores e guias espirituais, que a gente possa sempre ouvi-los, silenciar a nossa mente e ouvi-los, porque Deus está sempre aqui, nos dando as respostas para tudo. A gente aqui no corre-corre não para sinalizar as coisas que Deus envia. Que sejamos humildes e submissos sempre à vontade de Deus. Que assim seja. A reflexão final de hoje, meus amigos, diz o seguinte: todo dia um novo recomeçar. Como que a revisão do texto escrito e as novas páginas a escrever. Assim, vamos formando o nosso maravilhoso livro de nossas vidas. Temos nas bibliotecas livros de todos os gêneros, desde românticos, científicos, dramáticos, policiais, enfim, cada ser é personagem que escolhe ser no seu próprio livro, mocinho ou bandido. Quem vai ler terá um retrato de quem nós fomos. E nós também iremos ter sempre esses volumes, porque nossos registros de vidas não se apagam, pois são os alicerces para as nossas vivências e experiências. Portanto, saibamos viver o melhor de nós mesmos, buscando na sabedoria divina que habita em nós a luz que nos leva à paz e os valores já nos ensinados. Quando eu tenho centenas de amigos que me acolhem, me motivam com sua luz de amor, de união no bem e praticam ensinamentos verdadeiramente cristãos, me sinto acolhido e amado e vejo como valeu a pena trabalhar na seara de Jesus, seja no charco, no pântano, na terra fértil ou no jardim. Que sejamos úteis onde for necessário, pois o Mestre deu o exemplo, amparando e curando aqueles mais rejeitados pela hipocrisia religiosa de sua época.
Porque Francisco de Assis não nos deixa esquecer, através de sua oração, o que Jesus espera de cada um de nós. Que Deus abençoe a todos nós. Abençoe o nosso amigo Dimas, que essa mensagem é a inspiração dele, Dimas Marques. E que todos tenhamos um dia abençoado. Que assim seja, assim é e assim será.